Senhor tem falado ao meu coração muito, queridos, sobre autoridade, sobre sujeição. Tenho sido verdadeiramente muito tratado a respeito desse assunto, autoridade, sujeição, submissão. E é algo muito claro para mim, que quando o Senhor, Ele primeiro nos trata, Ele primeiro Ele nos preenche para que a gente possa preencher. Ele primeiro nos alimenta para que de alguma maneira a gente possa alimentar. É assim que funciona com a palavra de Deus, tá? Então por isso eu tenho muita paz em trazer deste assunto, pois é isso que tem fluído em meu coração. E eu peço que você acompanhe comigo a partir do versículo 20. Gênesis 9, 20. Diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Verso 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Amém? Se você puder curvar sua fronte e concordar comigo nessa oração. Senhor meu Deus, Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, onde nós, como corpo de Cristo, reunidos aqui neste local hoje, nós viemos para Te adorar, nós viemos para cultuar a Ti, para declarar o quanto é maravilhoso a cada um de nós, mas também, Senhor, há uma fome e uma sede dentro de nós. E essa fome e sede não se trata de nada que é natural. Nada que é natural pode suprir, nada que é natural pode nos satisfazer. Apenas aquilo que é espiritual, apenas o alimento que é eterno, Senhor. Apenas aquilo que de fato é a Tua própria vida que pode nos satisfazer. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Portanto, venha, Senhor, esteja nos alimentando nessa noite, ou melhor, nós temos a plena certeza de que o Senhor está aqui. Portanto, Senhor, nos dê ouvidos para Te ouvir, nos dê olhos para Te ver, Senhor. Permita, Pai, que o Teu Espírito em cada um de nós venha, Senhor, se alimentar daquilo que é dito pelo Espírito. Eu, Pai, me coloco, Senhor, declarando total dependência, Pai. Não há nada, absolutamente nada, que da carne possa edificar aqueles Teus filhos que aqui estão. Mas, Senhor, eu creio e declaro e dependo, Senhor, confiando que o Senhor vai alimentá-los, que seja o Teu Espírito em mim também falando, Pai. É necessário, Senhor, que seja. Portanto, pedimos misericórdia, pedimos, Senhor, que o Senhor permita que de maneira íntegra, Senhor, integralmente aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração possa ser entregue aos Teus filhos, para que Cristo seja formado em cada um dos que aqui estão, Senhor, ainda mais do que já tem sido formado. É o meu pedido, o meu agradecimento, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados, você pode se sentar. E de fato, nós temos caminhado. Eu peço aos irmãos, que o mais brevemente possível tomem assentos, todos os irmãos que estão de pé, tá? O mais brevemente possível, tomem assento para a gente poder caminhar na palavra, por favor. Amados, nós temos caminhado e falado sobre esse assunto faz algumas semanas também, sobre autoridade, sobre sujeição, sobre submissão. E
não se trata de um assunto simples. Quando nós falamos sobre esse assunto, a gente precisa compreender que o maior exemplo e o que está no centro deste assunto, como exemplo de sujeição, de submissão, é Jesus Cristo. Amém? É necessário que a gente compreenda isso, pois, veja, que Jesus Cristo, ele sendo Deus, amém? Ele não quis, não usurpou, não fez questão de ser igual a Deus, mas ele, na verdade, ele se submeteu, não apenas ao Pai, para fazer a vontade do Pai, mas também ele vem e se coloca como servo, se sujeitando como o maior exemplo de servir com a própria vida. A quem que ele serviu? A todos nós. Então, se há o centro de submissão e o centro de sujeição, onde o exemplo disso está em abrir mão de sua vontade própria, de sua justiça própria, para poder reconhecer aquilo que principalmente diz respeito à vontade de Deus e principalmente obedecer a essa vontade, amém, queridos? E obedecer pelo motivo certo, compreende? Fazer pelo motivo certo, que é a obediência. Esse exemplo é Cristo. Então nós caminhamos neste assunto de autoridade, sujeição e submissão, entendendo que Cristo é o centro e o maior exemplo desse assunto. Amém, amados? Precisamos ter clareza. Toda palavra que é pregada, toda palavra que é dita, irmão, Cristo precisa ser o centro. Qualquer palavra que é dita que não nos faz olhar para Cristo como o exemplo, isso não se trata de evangelho. Amém? Precisamos ter clareza disso. E aí, amados, falamos algumas vezes, entendendo que Deus é a autoridade soberana. Deus como autoridade divina, não há nada que seja maior e nada que se compare a Ele como autoridade, pois em sua essência Deus é autoridade. A palavra dele declarada é o exemplo dessa autoridade. Quando ele diz, acontece. Temos em Gênesis então, e disse Deus, ele expressando a sua palavra de autoridade, e aquilo que ele diz simplesmente não existia e vem à existência. Por quê? Por causa da sua autoridade soberana. Amém, queridos? Vimos também, conversamos um pouquinho sobre a questão de pecar contra a santidade de Deus e pecar contra a autoridade de Deus. Quantos se lembram disso? Amém? Então, a respeito da santidade, trata-se de uma conduta. Uma conduta errada diz respeito de ir contra a santidade de Deus, de ir contra aquilo que Deus determinou a fazer. Agora, o grande problema, de fato, é ir contra a autoridade de Deus. Quando você bota em questão, se a obediência àquilo que Deus faz, mas a quem Ele é. E o exemplo que nós temos, o maior exemplo de ir contra a autoridade de Deus, é Lúcifer. A queda de Lúcifer, a rebeldia de Lúcifer. Veja que o anjo, ele não caiu por causa de desobedecer uma direção. Faça isso, Lúcifer, e ele não fez. Não é esse o motivo da queda de Lúcifer. Mas quando em seu coração ele falava, subirei aos céus, acima das mais altas nuvens, acima dos anjos do Senhor, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que a autoexaltação de Lúcifer fez com que ele revelasse a rebeldia em seu coração, de querer ser como o Senhor. Amém, queridos? Diz querer ser como o Senhor, semelhante. Qual que é o problema? Não é possível isso. Ele, então, nessa tentativa de se colocar em um lugar que não foi Deus quem o colocou, isso expressa a sua rebeldia. E esse é o motivo da queda dele. Eu só estou colocando para a gente lembrar alguns assuntos e poder dar continuidade. Amém, irmãos? Não cabe a nós hoje entrar em detalhes novamente disso que já falamos lá atrás. Aí, vimos o primeiro exemplo de rebeldia a respeito de Adão e Eva. Eva, no caso, a queda do homem que surgiu por meio da rebeldia de Eva, onde ela descobriu a cabeça por tomar a decisão de comer do fruto sem buscar seguir aquilo que ela sabia que era a direção, primeiramente de Deus.
e segundamente da autoridade delegada de Deus naquele lugar, que era Adão. Adão era uma autoridade delegada. Adão expressava a autoridade de Deus ali no Éden. Amém? Porém, houve um fracasso. E caminhando na história, a gente chega agora em Noé, onde... Hoje vai ser assim, irmão. Tosse está grande lá em casa. A pastora tossiu aqui na hora da palavra da oferta. Tá tudo certo. Amém? Preste atenção. Noé, ele foi separado por Deus para uma obra, certo? Noé foi separado por Deus em um tempo muito difícil. A sua família foi junto por causa que Noé foi separado. É importante nós entendermos isso. Veja o princípio de cobertura e de autoridade. A família foi com Noé, pois Noé foi separado. E eles então vão juntos ali. Agora há pouco nós fizemos a apresentação da Maria Clara. Os pais são representação, os pais são a autoridade representativa na vida de Maria Clara. A Maria Clara não se representa, mas sim quem que a representa? Os pais. Esse é o princípio de ter um representante. Amém? E Noé era o representante, pois tinha sido separado. O ponto, querido, é que eles passam tudo que eles passaram. Vem o dilúvio, e a arca, os animais, e depois então as águas baixam, eles param com a arca no monte chamado Ararate, e então começam saem todos os animais da arca e começam a viver ali. E a palavra de Deus aqui diz, no verso 20, e começou Noé a ser lavrador da terra. Então tu veja que já dias se passaram, meses é possível que se passaram, pois aqui ele já está plantando, ele já está colhendo, ele já está fabricando vinho. Precisamos entender o contexto da história. E num dia, na sua tenda, provavelmente lá retirado, onde ele fazia a preparação da colheita, a preparação do vinho, Noé então cometeu um erro. Sozinho ele errou. Vamos ler o texto? E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Então Noé, ele simplesmente cai no meio da tenda, bêbado, nu, está exposto ali. E o que acontece? Um dos filhos de Noé se aproxima. Noé tem 3 filhos. Sem, sendo o mais velho, Jafé, o do meio, e Cã, ou Cão, como a Bíblia fala, certo? O mais novo. E quem se aproxima, verso 22, foi o mais novo. Diz, e viu Cão, ou Cã, este que será o pai de Canaã, o filho dele será Canaã, por isso que está escrito, o pai de Canaã, e viu ele a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Preste atenção, querido. O assunto que eu gostaria de tratar é muito simples. O fracasso na autoridade concedida é um teste para a obediência. Amém? Veja. Noé, no Éden, Noé fracassou. Amém? Aqui na vinha, no Éden, Adão fracassou. Amém, queridos? Fala amém, queridos. Tu compreendeu? Pensei que tu não disse amém no começo porque eu errei. Mas agora tu compreendeu, então me responde com amém. Ó, vamos lá. No Éden, Adão fracassou. Amém? Na vinha, Noé fracassou. Amém? Houve um erro. Houve uma falha. E o mais maravilhoso, querido, da Bíblia é que Deus nunca escondeu os erros e as falhas daqueles que Ele usa. Consegue compreender? Quantos exemplos? Talvez eu vou pegar o maior assim, talvez o maior de todos. Um dos mais, Davi, o rei Davi. Que homem ungido, que homem realmente usado por Deus, que homem maravilhoso, os maiores, a maior quantidade de salmos que temos é escrito por ele. Fantástico. Quem é Davi? O rei Davi. Pois é, adúltero, assassino, é o que a Bíblia nos mostra. Por que é que Deus não escondeu isso? É simples, querido, para que em nenhum momento
exaltasse a justiça própria do homem, achando que nós temos condição de fazer qualquer coisa. O problema é que, mesmo escrito, a justiça própria do homem é tão grande que nós nos colocamos no papel de julgar e inclusive de condenar, de declarar a sentença através de nossas atitudes. Então, vamos voltar. E lá está Noé. Errou, cometeu um grande erro. E Cã, então, ele se coloca ali. E aí, nesse momento, querido, algo vai vir à tona. Veja que o erro de Noé, ele se torna, então, uma prova para seus filhos. Consegue compreender? O fracasso de Noé, a falha de Noé, vai ser agora aqui um momento de decisão, uma prova sendo posta para eles, onde a resposta em ações e atitudes vão determinar se eles são aprovados ou reprovados, nas consequências que nós vamos ver aqui. E Noé fracassou, mas no plano de Deus, Noé era o cabeça de tudo que tinha na terra. Desde o momento que Noé desceu da arca, Deus disse: olha, Noé, é contigo que eu estou falando, eu tenho uma aliança contigo e com tua descendência. Mas Noé era o cabeça. Noé foi colocado por Deus, mas ele erra. Pois é, ele comete erros, comete falhas. A questão é que o fato de Deus ter delegado sua autoridade a ele não tem nada a ver com isso. Aí entra o princípio de justiça. Amém? O princípio de justiça de Deus, que eu quero falar um pouquinho depois sobre isso. O ponto, querido, é que olha a atitude de Cã. Vamos avaliar. Verso 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. Ele viu, ele enxergou aquilo entrou pelos olhos dele. Ou seja, era uma prova, era concreto, não tinha o que questionar. Eu estou vendo, ninguém me contou. Eu vi. E fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. É simples, olha o que ele foi fazer. Ele viu a falha e ele foi então chamar os irmãos. Vem ver, vem conhecer. Sabe, irmão, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a respeito de uma falta de compaixão por parte de Cã aqui. E no dicionário, se a gente pegar, eu trouxe 3 significados da palavra compaixão, onde o terceiro exemplo aqui, o terceiro significado é o que vai nos servir propriamente para isso. Primeiro significado, compaixão é sentimento de piedade com sofrimento alheio. Não houve isso da parte de Cã, amém? Sentimento de pena, de dó. E o terceiro, preste atenção, sentimento de pesar, de tristeza por causa da tragédia alheia. Veja que a atitude de Cã foi expor, não foi proteger, não foi acolher, foi expor. E aí, querido, a falta de compaixão revela um espírito rebelde. Diante de falhas, preste atenção nisso. Diante de erros, eu estou falando erros mesmo, falhas, pecados de outros. Porém, aqui o exemplo é uma autoridade que é Noé sobre a vida dos filhos. Quando há falta de compaixão em nosso coração, quando não há um sentimento de pesar, de tristeza, de que nós nos entristecemos por aquilo que acabou de acontecer. Não, ao contrário, há um dedo que diz: olha só, viu? Falei que ia acontecer? Era questão de tempo. Eu não disse? Na igreja? Falei, olha aí, ó, está voltando, nunca mudou esse aí. Essa aí sempre estava igual. Não mudou nada. Veja que a queda não gera uma tristeza e um pesar, mas gera imediatamente uma acusação, uma condenação. E quando esse sentimento, essa falta de compaixão para com uma falha do outro, este outro se trata de uma autoridade, isso revela o espírito de rebeldia, que esta essência de rebeldia é o mesmo que estava em Lúcifer. É o mesmo. Se você está compreendendo, pode dizer amém, querido? Glória a Deus. Então, Cã
viu a conduta imprópria do pai, mas ele não teve o menor sentimento de vergonha em olhar. Ele não se sentiu envergonhado em olhar. Ele olhou. Ele viu, ele viu e saiu contando. Ou de tristeza. Cã, ele não tenta proteger, encobrir, mas ele vai expor. Expor o quê? A falta de dignidade do pai. Vai expor, então, o pecado, seus erros, em vez de proteger. E precisamos entender que isso é reflexo de um espírito de rebeldia que está agindo em nós, querido. E isso é repreendido. Isso é tratado. Devemos entender que há libertação para isso. Como? Sujeição, obediência. Amém? Submissão. Vamos caminhar? E aí, queridos, outro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos a respeito disso é o fracasso de Noé se tornou então uma prova para Sem, Jafé e Cã. Veja que isso é um fato, querido. Deus nos prova para nos aprovar. Tudo na nossa vida, e principalmente se tratando da nossa vida cristã, nossa vida espiritual, a caminhada cristã, ela é feita de degraus, ela é feita de níveis. Níveis de intensidade que diz respeito à nossa maturidade para que então o Senhor nos coloque em determinados níveis diferentes. Sempre, o Senhor, ele nos prova com a intenção de nos aprovar. E principalmente, a maneira que mais somos provados, com exemplo na palavra de Deus, querido, é no erro daqueles que são, de alguma forma, autoridades em nossas vidas. Porque se tu parar para pensar, esses que são autoridades são aqueles que têm o direito de nos repreender. E quando a repreensão vem não com o coração sujeito, submisso, essa repreensão vem como uma tribulação da parte de alguém. Então, quando vem essa tribulação, não há glória em nós. Eu não me glorio, mas eu fico emburrado. Não consigo compreender o que está acontecendo da parte de Deus. E aí, quando há a queda desses que nos repreendem, imediatamente a gente vem, não falei? Olha aí. Como pode vir me repreender? Como pode vir me corrigir? Olha aí. Quem é que tu é para falar na minha vida? Quem tu pensa que é? A questão não é quem tu pensa que é, e nem quem tu se mostra, mas sim, querido, a questão é quem é que Deus levantou como autoridade sobre nós. Um cristão, o Atmani, um escritor do século passado, nasceu em 1903, viveu no século passado, querido. Ele diz que, como cristãos, deveríamos buscar imediatamente, onde quer que a gente se coloque, tentar entender quem são as autoridades naquele local, seja numa casa onde você vai, seja em um lugar aleatório. Imediatamente precisamos entender quais são as autoridades, para que possamos reconhecer e também sujeitar, em todo momento. Ele traz isso no seu livro Autoridade Espiritual. E, diante disso, querido, a gente vê que essa prova do erro e do fracasso de Noé na vida dos 3 filhos vem então trazer consequência para eles. E aí eu quero trazer. A falha de Noé revelou o quê? Obediência e também revelou rebeldia. Para isso que serviu. Sem e Jafé foram aprovados quando provados. Consegue compreender? Eles foram então aprovados. Olha lá o verso 23. Então, olha a atitude de Sem e Jafé. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na no ombro. Puseram sobre ambos os seus ombros. Então os dois foram segurando a capa aqui, segurando lá. E aí a palavra diz que, e indo virados, ou seja, de costa, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados,
de maneira que não viram a nudez de seu pai. Havia uma vergonha no caso de não querer nem olhar para a falha. Quanto mais expor. Consegue compreender? Então a atitude deles foi totalmente em obediência. Mas ele não estava errando? Estava errando. A questão não é o erro, a questão é quem é. Ou melhor, quem é que levantou? Não se trata da atitude, mas reconhecer sujeição, posição, que ele não diz respeito à atitude. Diz respeito simplesmente a quem Deus colocou como autoridade sobre nossas vidas. Irmão, isso tem vários níveis. Não estou falando apenas, não estou falando no foco e âmbito de igreja. Não, não é isso. No seu trabalho, Deus levantou superiores, líderes, supervisores, gerentes. Sabe quando é que Deus nos prova? Quando eles erram. No erro deles. Na sua casa, família, Deus levantou ordem. Você precisa entender que como filhos, a autoridade sobre os filhos são os pais, pai e mãe. Agora também dentro de casamento, esposa, a autoridade é o homem. Não se trata de ser melhor ou de acertar mais, mas simplesmente de ser aquele que Deus colocou. Sujeição diz respeito de dar o reconhecimento da posição. Consegue compreender? Mas ele erra. Pois é, mas não tem a ver com acertar. Isso no âmbito político não tem a ver, irmão. Tem a ver com aqueles que Deus colocou. E no erro destes, nós somos e estamos sendo provados. A questão é, o que é que vai aparecer? A obediência ou a rebeldia? Consegue compreender? É simples. Veja, o resultado. Olha, presta atenção agora na consequência que a palavra nos traz. Vamos pegar os 3 filhos, foram provados. O resultado com Cã, olha o verso 25. E disse, vou ler desde o 24, né? E despertou Noé do seu vinho, ou seja, acordou, né? E soube o que seu filho menor lhe fizera. Veja que a forma com que ele recebeu e o que fez mesmo, ele ficou, mas como que ele me expôs assim? Verso 25. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Presta atenção, querido. O primeiro escravo na Bíblia acabou de ser anunciado. O primeiro escravo declarado na Bíblia acabou de ser anunciado. E depois do dilúvio, a primeira maldição declarada acabou de ser anunciada. Por meio da rebeldia, por meio disso. Então ele foi amaldiçoado para se tornar escravo dos seus irmãos, servo dos seus irmãos. E aí, só para tu entender, de Cã, aqui vem Nimrod, daqui vai surgir, da descendência de Cã vai surgir Babel, lembra? Daqui também vem, dessa descendência vão surgir os filisteus. Consegue compreender? Então, tudo isso aí. Agora vamos ver o que acontece com Sem. Verso 26. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, o que houve de maldição para Cã, nesta prova que foi aprovado, pois o que expressou foi obediência, reconhecendo quem era o pai, quem era Noé, então a bênção. O que acontece? Vou citar um exemplo só. Sem foi abençoado. Irmão, o Senhor Jesus vem da linhagem de Sem. Amém? Deste aqui, de Sem, que surge os semitas. Atualmente não estamos tanto falando do antissemitismo. Está aqui a origem dos semitas. Descendentes de Sem. Amém? E Jafé também foi abençoado. Verso 27. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, ele foi abençoado. Todas as nações que propagam o evangelho descendem de Jafé.
O ponto, querido, veja, Sem e Jafé. A palavra aqui traz que eles foram abençoados. Da linhagem de Sem vem o próprio Jesus Cristo. Da linhagem de Jafé vem aqueles que servem, que pregam o evangelho também. Agora preste atenção. Quem deseja servir ao Senhor precisa reconhecer e se sujeitar à autoridade. Sem e Jafé serviram ao Senhor em suas descendências, se sujeitaram à autoridade lá atrás. Agora, no caso de Cã, não. Se nós queremos servir ao Senhor, presta atenção, não tem como servir a Deus sem sujeição, sem submissão, reconhecimento a autoridades. O próprio Jesus Cristo é o exemplo disso. De alguém que era sobre todos, mas abriu mão de tudo e se sujeitou a todos. Consegue compreender? O próprio Cristo é o maior exemplo que nós temos. Eu peço aos irmãos do louvor que se coloquem, que eu já estou terminando, e nós vamos cear. Amém? Preste atenção, querido. As diferenças, né? Vamos pegar aqui. Cã e Sem e Jafé, né? Cã, ele agiu pela sua justiça própria. Sem e Jafé, a atitude deles foi pela justiça de Deus. E aí, eu falei que eu queria falar um pouquinho sobre justiça. Preste atenção. Justiça, o que é justiça? Justiça é a maneira de determinar aquilo que é correto. É determinar o que é certo. Preste atenção nisso. Justiça é a maneira de determinar o que é certo. Amém? Repete comigo, vai lá, fala comigo. Justiça é a maneira de determinar o que é certo. Amém, queridos? Então veja, Cã caminhou em sua justiça própria, na maneira que ele próprio acredita o que é certo. Consegue compreender? Quando ele viu, ele ali determinou, ele ali já concluiu algo. Sem e Jafé, embora nas mesmas situações e condições que estavam dispostas para Cã, eles caminharam na maneira que Deus determinou que era certo. Simples, dando reconhecimento. Quem é que levantou Noé? Foi Deus. Pronto, essa é a maneira que Deus determinou que é certo, então eu vou obedecer. Amém, querido? Então veja, nessa justiça própria de Cã, o que Cã fez? Expôs. Quando eu não caminho em justiça própria, mas caminho naquilo que é justiça de Deus, tá? Sem e Jafé protegeram. Um expõe e os outros protegem. Nem sequer tem coragem de olhar. Quanto mais expor. Amém, querido? Cã, o que ele fez? Ele julgou. Ele julgou. No outro lado, Sem e Jafé confiaram. Como assim? Eles não quiseram julgar nada. Eles confiaram no julgamento que Deus já tinha colocado ali. Não foi Deus que colocou Noé? Não foi Deus que levantou? Eu confio. Eu não tenho nada que julgar. Eu confio no julgamento de Deus. Se Ele colocou... Consegue compreender, querido? Nós abrimos mão de nossa justiça própria quando nós nos sujeitamos e obedecemos. O oposto faz com que o resultado... Olha só, Cã, na sua justiça própria, em expor, em seu julgamento, ele condenou. Consegue compreender? Ele condenou. Sem e Jafé, confiando na justiça de Deus, no julgamento de Deus, pois foi Deus quem estabeleceu aquilo, o que eles fazem? Imediatamente, a atitude deles ali, irmão, além de não expor, de não julgar, o pai errou ou não errou? Errou ou não errou, irmão? Imediatamente, a atitude deles em sujeição foi perdão. Imediatamente, a resposta da atitude deles é de alguém que imediatamente perdoou o erro do pai. Este aqui quis expor. Os outros, imediatamente perdoando, protegem. Guardam.
Sabe? Não perdoar é declarar a sua justiça superior à de Deus. Falamos de perdão semana passada. Ruminamos na célula sobre perdão. Veja que justiça é a maneira de determinar algo que é certo. Como é que Deus determina algo que é certo hoje? Qual é a justiça de Deus? Cristo. Fé. Como Deus determina que alguém é salvo? Não é pela lei. É pela fé. Amém, querido? Essa é a justiça de Deus. Quando nós não conseguimos perdoar, nós que fomos perdoados de tudo, amém? Quando nós não decidimos, a palavra nem é conseguir, quando nós não decidimos perdoar, nós estamos dizendo o seguinte: Deus, o teu nível, o teu padrão de justiça e de perdão é esse aqui. Tu me perdoou, tu perdoou todo mundo, mas o meu é superior ao teu. Eu não perdoo. O meu nível é elevado. O problema, querido, que quem se elevou e quis subir era aquele espírito de rebeldia agindo em Lúcifer, que é refletido em um coração que não perdoa. Veja que a raiz está junta. É muito sério o que nós estamos falando. Perdoar, sabe o que é, querido? É confiar e depender do quê? Da justiça de Deus. Não de si mesmo. Eu confio e eu dependo da justiça de Deus, da graça dele, do amor que ele tem manifestado em nós. É simplesmente isso.